Me Surpreenda, o Japamala. Como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando. Como é que... Foi buscando solução para minha vida, porque Em qual eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim, por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu. Sim. Muitas coisas do que a gente acredita, a gente não viveu, mas a gente ouviu, principalmente das pessoas que conviveram com a gente. E eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa. Mas eles também aprenderam com os pais deles. E eles só E os pais repassaram. deles com os pais. Então, sabe aquela de ir passando a bola? De passar a receita do bolo. Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha, sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai. E aí a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi, estava criando pobreza e muita dificuldade. Eu aprendi que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Que a vida é luta, que é bonito lutar, que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece. Deleta o seu dia, que você não vai, aquele dia não vai acontecer. Você não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós, porque minha mãe é espanhola. Ela chegou no Brasil aos 9 anos, eles viajaram 16 dias, fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. Que na época tinha o general Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, assim, risco de morrer, muito medo, sobreviveram, assim, porque por muita fé e porque minha avó era muito batalhadora, ela saía, ia até o pueblo para pegar comida, para trazer para dentro de casa. Então, era tanto medo que eles viveram, que eles assim, quando teve a possibilidade de ter uma outra guerra, eles vieram embora. E aí a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército. E eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir. Só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela. Encontrou depois de muitos anos. Então, a minha avó ela tinha um sentimento de mágoa, de dor. Todos os natais, todos os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho. Então, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Sim. Então, todos os dias, eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente, contando histórias de sofrimento, da guerra. E eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal, de todo sofrimento, eles estavam criando mais sofrimento. Porque tudo é energia. Eu também não sabia naquela época. A gente é energia. A gente vibra, né? Se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo, né, as menores partículas, você vê que nada é sólido como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o tempo todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Então, é fácil você se curar. Porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os seus relacionamentos, você muda a sua saúde, você muda tudo. Você muda a sua realidade. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito. A vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues. Eu casei e não deu certo. Casei com um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, na verdade, ele era daquele jeito. Eu não enxergava, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos programas permitem que a gente veja, né? A expectativa que você criou. Isso, eu queria. Mas depois, o pior de tudo é que cada pessoa, não é criticando ele, não, que eu sou profundamente grata a ele hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para a minha vida e mudei minha vida. Mas, assim, quando eu me separei dele, o meu relacionamento com ele foi tão desafiador que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim.
Então, esse desejo que eu tinha para ele estava voltando, Voltava estava pra acontecendo você. comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos de tragédia. Eu vivia ralando o carro, eu desejava que ele não tivesse dinheiro, quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro, nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor, eu saí para fazer esse favor para ela, bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é resultado, eu estou criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido, porque tudo que a gente vive ensina algo. O que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa, ele não tinha nem um tostão e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o seu Apesar, o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo e eu falei, existe algo que eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que minha vida seja assim, eu não quero viver com sentimento de